Olá, eu sou o Di Lacerda. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer histórias em quadrinhos. São dicas importantes. É algo que realmente pra mim dá certo. Eu acredito que pra você também, se você seguir o passo a passo certinho, usar um pouco da sua imaginação, você também vai conseguir. Se você não conhece as minhas histórias, acesse na descrição desse vídeo o meu blog, clique em curtas, clique também no ícone para você curtir a página do Facebook, que lá eu posto todas as vezes que eu lanço alguma história em quadrinho. Se liga no canal, vem coisa bem bacana por aí. Eu agora vou mostrar o passo a passo do começo ao fim, sem tirar nada da história. Essa história provavelmente já está pronta, você já pode visualizar agora. A primeira coisa que nós vamos descobrir ou procurar é o tema da nossa história. A segunda coisa, para mim criar as minhas histórias, eu descubro o que qual o final da minha história. A terceira coisa é como eu vou enganar o leitor. A quarta, que também é muito importante porque engloba todos os três quesitos, a quarta é mensagem bonita. Então, o tema, qual é o final da minha história e como eu vou enganar o leitor, mensagem bonita, são os quatro quesitos que realmente para mim funcionam quando eu crio as minhas histórias. Como encontrar um tema sobre o que vai ser a sua história? Esse pensamento pode englobar várias coisas. Meu tema vai ser sobre futebol, meu tema vai ser sobre casas destruídas pela tsunami, meu tema vai ser sobre Pokémon, meu tema vai ser sobre roupa que fala, várias coisas, sabe? É algo que você deve encontrar e decidir. O tema, vamos imaginar que seria... eu falei, o que eu tenha dito. É que difícil você falar um tema e você se identificar com o tema. Nossa, isso encaixa perfeitamente. É difícil. Vamos. Os clássicos, né? Uma garota que eu me apaixonei, o mundo que está se acabando, não. Olha para as coisas, pessoas que estão ficando tristes por algo. Um tema. Amizade. Vamos fazer sobre amizade. Qual o final da minha história? O que você quer? Essa segunda parte é importante porque hoje em dia a gente vê muito clichê no cinema e o que surpreende a gente é o final dela. Mas sempre foi assim. Você deve criar primeiro o final para sua história para você depois encontrar o começo dela. É meio complexo, é meio esquisito você pensar por esse lado, mas é a melhor forma. Então assim, qual o final da minha história sem saber o que eu quero escrever? Ou sobre o que é a minha história? Praticamente, eu tenho que pensar naqueles finais que eu gostaria de ver no final de um filme ou no final da minha história. Para o tema amizade, o que eu quero passar quando eu ver o final? Eu quero passar dois amigos se encontrando e pedindo desculpa. Dois amigos, ele perdendo ou se despedindo do amigo que morreu por uma doença. Um amigo devolvendo, conseguindo ajudar o outro amigo dele a sobreviver, a vencer os limites dele. Perceba que eu não tenho nenhum início da história, eu estou criando o final dela, mas é com o final que a gente vai ver. E eu gostei dessa, o amigo ajudando ele a superar os limites. Então o tema vai ser amizade. Qual o final? O final da nossa história, da minha história, é o amigo ajudando ele a superar os seus limites. E a mensagem bonita. Existem vários filmes que tem mensagens bonitas. A gente não percebe, mas é uma lição de moral, é um tapa na cara. É algo que faz a gente parar pra pensar, nossa, verdade. É como você simplesmente pegar uma frase daqueles pensamentos filosóficos que a gente vai ver agora. E como eu não sou bom para fazer pensamentos filosóficos, eu vou ver um pensamento filosófico na internet. Olha que coisas interessantes dos pensamentos filosóficos. O primeiro: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre tudo o que diz. Você nunca sabe
que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Vamos lá. Para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Isso hoje em dia é muito normal. Gostei dessa. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, tema, amizade. Qual o final da minha história? O amigo ajudando ele a superar seus limites. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. E como eu vou enganar o leitor? Eu só vou enganar o leitor depois que eu saber um pouco sobre a minha história. Coisa rápida. Quando eu era criança, eu ia nas locadoras alocar filme para assistir nos finais de semana e eu lia as sinopses. Eu escolhi o filme pela sinopse que me chamasse mais atenção. Acredito que qualquer pessoa faz isso quando não conhece nada sobre o filme. Quando comecei a fazer histórias em quadrinhos lá pelos meus 12, 13 anos, eu ficava escrevendo sinopses de histórias como se eu conhecesse os filmes ou tivesse visto alguma coisa dele relacionada. Escrevia somente uma sinopse imaginária. Daquela sinopse imaginária saía bons filmes. Eu vou pedir para você fazer um teste. Pegue um filme da qual você já conheça ou não conheça, dê uma lida na sinopse dele, porque lá vai contar um pouquinho do filme. Logo em seguida você pega um filme que você não conhece, nada sobre ele, e tente escrever a sinopse desse filme olhando somente as coisas que tem na capa, as informações da capa. Você vai ver que você tem boa imaginação, você é bem criativo, e é isso que eu fazia. Analisa comigo. O jovem advogado, tal, é forçado a deixar seu filho de 3 anos e viajar para a pequena vila de tal para tratar de assuntos do recente falecido dono da casa, tal. Mas quando ele chega, a arrepiante mansão descobre segredos obscuros no passado da cidade. Sua sensação de mal-estar aumenta quando ele vislumbra uma misteriosa mulher toda vestida de preto. É uma sinopse, uma história, não sei se você já conhece esse filme. Porém, o que acontece? Eu vou criar uma sinopse das pequenas informações que eu tenho. Vicente, morador da cidade tal, descobriu certa vez quando foi caminhar com a família um labirinto e aquilo te impressionou. Certa noite, de férias nesse local, adentrou o labirinto e nunca mais conseguiu sair. Agora a busca dele é para encontrar a porta e desvendar todos os mistérios e acontecimentos lá dentro. Tá vendo? É algo assim, espontâneo, vem do nada e você tem que forçar para sair. Já é uma história que daria algo certo. Um cara de férias viaja com a família e lá tem vários locais esquisitos e ele encontra um labirinto, e agora esse labirinto, depois que ele entra uma certa noite não consegue sair, lá tem vários mistérios e ele quer descobrir pra poder... É uma história, é algo que você tem que forçar para sair. E continuando. Sinopse. Então, coisa rápida, a sinopse da história com relação ao nosso tema, o amigo ajudando ele a superar seus limites. O tema é amizade, então vamos fazer algo que eu acho que é meio óbvio. São 2 amigos, que um deles perde a perna e não quer mais viver. E esse outro amigo tenta ajudá-lo a encontrar um novo caminho, uma nova forma de ver a vida. Como eu vou enganar o leitor? Agora a gente vai enganar o leitor a acreditar que nada disso que a gente quer fazer com o final dela aconteceria. Então a gente vai enganar o leitor todo o tempo para ele se emocionar e ver que o amigo ajudando ele a superar os limites. Vamos fazer com que o amigo dele não goste dele. Mas o leitor tem que ter certeza que eles não se gostam para se surpreender, não. Ele gosta ainda. Esse que sofreu o acidente fez alguma coisa errada. Então ele fez alguma coisa
que fez com que o Jonas não gostasse mais dele. Então, a gente vai enganar o leitor a imaginar que eles não iriam nunca mais serem amigos. Só que o final da história vai ser ele ajudando, o Jonas ajudando a superar os limites dele. Então, é uma coisa meio que... é uma pegadinha. Chega a ser uma pegadinha. Lincoln. Ele causou um acidente em que a mãe dele, do Jonas, estava junto. E ele sobreviveu por a perna. Jonas passou a odiar esse garoto. Lincoln causou um acidente em que a mãe do Jonas estava junto e ela morreu. E ele perdeu a perna. Jonas passou a odiar esse garoto. Mas Lincoln causou esse acidente. Como seria esse acidente? De carro. Corrida? Ah, vai corrida. Então vamos fazer algo assim. Puts. Lincoln era um corredor. Ó, já encontrei um bagulho louco. Lincoln era um corredor, um piloto, né? Piloto de Fórmula 1. Causou um acidente. Já sei, Jonas era apaixonado pelo corredor, pelo piloto. É fã número 1. Jonas é fã número 1 de Lincoln Bowers. Lincoln. Mas ocorreu acidente na pista, porque era algo que ele queria muito. Nossa, ver o Lincoln correndo. E sua mãe morreu. Jonas pode ser uma criança, tá? E o Lincoln é um adulto, então vai ser vai ficar legal tudo isso daí. Lincoln causou Jonas é fã número 1 de Lincoln. Lincoln era um corredor de Fórmula 1, mas ocorreu um acidente na pista e a sua mãe morreu por causa do acidente de Lincoln. Jonas passou a odiá-lo. Só que Lincoln perdeu a perna. Lincoln descobre que o garoto o amava, mas agora o odeia. Quando foi pedir desculpas com a família. Onde vai entrar você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Lincoln chora e Jonas percebe que ele precisa mais da ajuda dele do que ele precisar da ajuda de Lincoln. Esse processo funciona mais ou menos assim. Eu tenho o final da história, eu tenho o meio da história que eu encontrei através de escrever uma sinopse, tem uma mensagem bonita, basta eu somente ir adicionando o começo. Um final que eu gostaria para uma história que eu estivesse assistindo. O garoto reencontrando o cachorro perdido depois de muito tempo, felizes para sempre. Como seria a sinopse desse final dessa história? Mike é um garoto que teve de ir morar com o pai após o falecimento da avó. Na mudança, ele perde seu cachorro. Agora faz de tudo para encontrá-lo. Essa seria a sinopse para essa história com esse tipo de final. Como vamos enganar o leitor? Conduz o leitor a acreditar que o cachorro foi atropelado e essa busca o tempo todo é perdida. O pai sempre soube disso e estende a história para uma aproximação dos dois. O pai o ajuda na busca, mas nunca conseguiu falar a verdade para o garoto. O leitor não sabe que eles se reencontrarão. Se emocionará, pois o enganamos, mostrando que o cachorro havia morrido. Para uma história infantil, o reencontro do cachorro com o personagem poderia acontecer do nada que não seríamos cobrados. Como aquilo foi possível? Como ele reencontrou o cachorro não estava morto? As crianças elas não ficam muito se perguntando isso. Mas para um público adulto que não aceita qualquer coisa, tende a encaixar na história possibilidades desse final como?
O homem que o atropelou viu que ele ainda estava vivo e o socorreu. Isso pode ser revelado no fim da história. Encaixar o começo da história seria mostrar um pouco da convivência com o cachorro, como foi a morte da avó e a notícia de ir morar com o pai. Então a história começa e mostra o moleque correndo com o cachorro, entra na casa da avó, a avó apanha comida pra ele. Se você não encontrar a mensagem da sua história, peça para alguém ler e identificar qual está sendo a maior importância da história. Às vezes a gente não percebe qual é a maior importância. A mensagem que eu encontrei na internet sobre essa relação de homem e cachorro são muitas. Elas apenas devem ser encaixadas em momentos certos. Eles já nasceram sabendo amar de um jeito que nós levamos a vida inteira para aprender. Essa frase pode ser dita quando o pai, cansado de reencontrar o cachorro com o menino, o questiona por que ele quer tanto esse cachorro. Então o garoto diz: porque ele já nasceu sabendo me amar de um jeito que você levou a vida inteira para aprender. Bom, até aqui tudo bem. Se você tiver alguma dúvida, você deixa no comentário que eu vou tentar responder. A nossa história ficou assim. Jonas é um garoto de 10 anos que se destaca na escola por ser o melhor corredor. Essa paixão pela corrida aconteceu por ele ser apaixonado por Fórmula 1 e seu maior ídolo é Lincoln Duff. Certa vez, ao assisti-lo, Lincoln sofre um acidente e acaba matando a mãe de Jonas. Lincoln perdeu a perna e Jonas passou a odiá-lo. Um dia, ao se desculpar pelo acidente, Jonas percebeu que Lincoln sofria muito. O mesmo havia dito que não poderia mais competir. Jonas diz que ele deveria tentar, porque não sabemos os resultados das nossas ações, mas sem tentar, também não teremos resultados. E daí ficaram amigos. Agora, com uma prótese, Lincoln e Jonas correm juntos na pista da escola. A criação dos personagens é baseada em referências, as referências que eu tiro na internet. Eu já estou esboçando. O Jonas seria uma criança de 10 anos, o Lincoln já é um piloto já mais adulto, mais adolescente, mas não tão velho, mas não tão criança também. As referências para o Jonas seria um garoto comum mesmo, de 10 anos. Vou fazer ele de boné. Nessa parte eu fiz ele um estilo anime, mas aí eu desisti. Eu fui colocar um pouco do traço em que eu tô acostumado nos meus quadrinhos. Que é o olho mais preto e fechadinho. A criação do piloto, ele também com referências. A gente percebe que o piloto usa tipo um macacão. Agora que eu criei os personagens, eu vou fazer o esboço tudo na folha sulfite e depois passar para o computador. O processo de criar na folha sulfite eu acho muito mais fácil, porque quando a gente cria o esboço, quando eu crio o esboço no Paint Tool Sai, parece que falta, eu não consigo visualizar tudo o que eu quero, porque sendo tela do computador, eu não consigo ver a dimensão, eu não consigo sentir essa dimensão. E eu desenhando na folha, eu consigo já ter essa dimensão, esse tamanho de personagens, proporções que vão ficar o tamanho do personagem. Então eu faço tudo no papel e depois eu tiro foto e depois no Paint Tool Sai eu passo arte finalizar ele. Agora vamos começar a esboçar a nossa história em quadrinho. As minhas histórias em quadrinhos, os curtas, geralmente tem 4 a 6 páginas. Então eu posso fazer numa folha A4 o esboço dela, ou como posso fazer também
na metade da A4 só. Eu geralmente faço só a metade, porque é só um esboço mesmo. Para iniciarmos a nossa história, as coisas que acontecem nela são: Jonas é fã número 1 de Lincoln e ele é um dos melhores corredores da escola. Lincoln era corredor de Fórmula 1. Então, a gente temos que mostrar que ele era um dos melhores corredores da escola, porque eu já quero falar sobre ele ser fã de Lincoln já estando lá na Fórmula 1, porque como é 4 páginas, não tem como fazer muitos acontecimentos de ele ser fã e depois ele estar lá na escola e depois ele receber o presente da mãe dele pro estádio. Eu vou dar indícios que acontecem essas coisas com ele. O propósito do quadrinista é passar para o leitor a história dele. Então temos que ser explícito sobre as coisas que estão acontecendo nela. Temos que ser direto, não podemos enrolar, mas temos que fazer com que o leitor entenda aquilo que está acontecendo, para que ele não crie dúvidas sobre o que você quis passar na sua história. Então, quanto mais claro a gente for, melhor pra gente. O primeiro quadro que a gente deve fazer da nossa história é a ambientação, é mostrar onde o personagem ele se encontra, ou um pouco de alguma coisa que o leitor identifique, não só a figura do personagem, mas o ambiente que a história vai se passar. Então, o primeiro quadro eu vou fazer essa imagem do garoto correndo, para que o leitor ele entenda um pedacinho de que o garoto ele gosta de corrida. Gente, eu não sou confiante, não tô confiante a todo momento que eu estou fazendo a história. Eu não sei se vai ficar legal. Geralmente acontece de ficar legal, geralmente acontece de não ficar legal. Cada um tem uma característica, querendo ou não, e essa característica ela vai sair. Não adianta eu, por exemplo, eu sou péssimo para criar histórias de ação, porque eu não gosto de filmes de ação. Eu assisto filmes de ação, mas os filmes que mais me atraem são filmes com dramas, com algum tipo de coisa que me faça sentir aquela emoção, chorar. Então assim, a gente acaba fazendo aquilo que a gente gosta. Então eu não vou saber ensinar a como fazer uma cena de ação. Até saberia, mas não é o meu forte. Eu faço esses tipos de histórias mais sentimentais, mas dá certo para qualquer tipo de história. Eu só não coloco mesmo histórias, ação nas minhas histórias, ação de luta. Por exemplo, eu não saberia fazer uma história relacionada a Dragon Ball Z. Eu saberia fazer uma história relacionada a Anohana. Então, o que foi feito nessa primeira página foi o personagem correndo, a mãe dele e outras pessoas assistindo essa corrida. No primeiro quadro, mostra um pouco da ambientação do lugar que ele está. Só que eu não desenhei ainda, porque eu vou fazer isso só no Photoshop. No segundo quadro, ele passa pela faixa, então mostra que ele é um campeão ou ele é o melhor de todos, está em primeiro lugar. No terceiro quadro está a mãe dele, toda feliz. Ela diz: "Isso, querido, parabéns", alguma coisa desse tipo. E no quarto quadro, ele olhando para ela. Então, essa primeira página mostra um pouco da corrida, que ele gosta mesmo de correr. Vamos para a nossa segunda página. O que acontece depois disso? Bem, Jonas é fã número 1 de Lincoln. Ele é um dos melhores corredores da escola. Lincoln era corredor de Fórmula 1, mas ocorreu um acidente na pista e sua mãe morreu por causa do acidente de Lincoln. Beleza, a gente já mostrou na história que ele é corredor. Vamos agora, já que ele está correndo, vamos fazer a mãe dele e ele indo assistir o Lincoln. Como eu já tinha dito,
O início de uma história ou o início de qualquer cena é mostrar o ambiente em que a pessoa ela está, aonde está passando aquilo, entendeu? E explicar claramente se aquilo lá é no mesmo dia ou se é um dia depois, para as pessoas criarem uma noção de tempo. Legal. Com essa imagem que eu tô pegando como referência, eu vou desenhar ela porque eu quero mostrar o ambiente em que está acontecendo, que vai acontecer a próxima cena. Quem vai ler a história até aqui, ela vai logo imaginar, mas quem deve ser essa pessoa que eles estão olhando? Será que é algum irmão? Será que é algum parente? Elas não vão saber que ele é um fã dele. Até eu dizer agora a mãe dele, até eu escrever agora a mãe dele dizendo que vai tentar pegar um autógrafo. Aí a pessoa que ia chegar até aqui vai entender que não é da família, que é uma pessoa que ela precisa, que eles vão conhecer ainda. Aí ela vai falar assim: ai, será que eu consigo pegar um autógrafo? Ele vai falar: tomara. Bem, agora a gente vai finalizar a página finalizando o Paint Tool Sai. Eu pego a imagem que eu tirei foto, a página, né, que eu desenhei, e ela vem, o pixel da máquina é um pouco maior, eu dimensiono ela para um tamanho maior, eu desenho sobre ela por um tamanho menor, porque eu sinto mais confortável o pincel do que fazer ela em 2000 por 2600. Aí esse tamanho de folha é 1000 por 1400. Eu acho que o pincel fica melhor para desenhar. Nessa opção que eu acabei de clicar, é a opção em que você consegue deixar o pincel com as pontinhas mais finas ou com as pontas mais grossas. Eu costumo fazer isso deixar com o tamanho do pincel 9, número 9, e a opção também número 9.
toda a imagem, todo o desenho, toda a folha que eu vou riscar, eu não diminuo esse tamanho do 9 para parecer que a gente está desenhando com uma única pena, como se fosse mesmo no pincel. Então, vocês vão poder perceber que quando eu for fazer detalhes pequenininhos, ou as pessoas que estão no fundo, que elas só aparecem pequenininhas, na verdade também eu estou fazendo com um pincel na proporção 9. É como se eu estivesse usando uma única caneta. Com exceção de eu fazer áreas para pintar ou algumas outras coisas, mas eu deixo a proporção sempre 9 para fazer todo o trabalho no Paint Toolside. E a velocidade do pincel, a proporção da fineza do pincel também eu deixo no número 9, que é aquela opção que eu tinha mostrado. O meu estilo para fazer histórias em quadrinhos eu como preto e branco, né? Esses das curtas que eu faço, tem uma ideia boa de como montar a sombra do personagem. Então, assim, às vezes tem desenhos legais que eu tenho que colocar sombra e eles vão sumir alguns traços legais, mas a sombra ela destaca muito no desenho. Então eu sempre uso personagens com roupas que seja uma parte da roupa branca e uma da parte que seja preta, ou a calça preta, ou a blusa branca, ou a blusa branca, ou a calça preta, ou toda preta, e o cabelo branco. Eu não costumo sombrear, eu costumo mais mesmo fazer preto e branco. Nessa parte que acabou de passar, eu pego e desenho por cima do preto algumas linhas que demarcam a continuação da sombra com branco, com lápis branco. Então, por exemplo, se a aba do boné tá toda preta, eu vou lá e coloco um risquinho branco para a pessoa saber. Isso quando ocorre a sombra, né?
processo das outras páginas eu vou colocar em um outro vídeo para isso não ficar muito comprido, mas eu acho que você já entendeu sobre como foram feitas. Bem, essa é a capa da história. Eu escolhi o nome Resultados, tem um pouco a ver com a mensagem que a gente encontrou. Vamos começar a comparar o que tinha no roteiro e o que foi feito na história. Bom, Jonas é fã número 1 de Lincoln. Ele é um dos melhores corredores da escola. Lincoln era corredor de Fórmula 1. Jonas era fã número 1 de Lincoln e um dos melhores corredores da escola. Então, na primeira página, o que eu fiz? Jonas correndo na escola. Já utilizei a mãe dele, porque a mãe dele vai ser ponto importante para a história, porque ela vai morrer. Então, ela participava também dessas corridas que aconteciam na escola. E Lincoln era um corredor de Fórmula 1. Mas ocorreu um acidente na pista e a mãe do Jonas, por causa do acidente, morreu. Bem, então nessa primeira página eu mostrei um pouco do Lincoln, do Jonas correndo. Já dá para mostrar que ele gosta de corrida. Na mensagem eu reforcei um pouco isso, porque está escrito: você não deve parar, porque parar, já que a vida segue para todo mundo. A corrida é cansativa, mas a vitória cura todas as feridas. Isso, querido, ela diz. E ele ri pra ela. Então, nessa primeira parte já mostra um pouco dessa importância da história, porque no final também ela vai aparecer, porque os dois vão correr juntos na pista. Então, a primeira página eu mostrei isso. A segunda página é: Lincoln era corredor de Fórmula 1, mas ocorreu um acidente na pista. E sua mãe morreu por causa do acidente de Lincoln. E a mãe do Jonas morreu por causa do acidente de Lincoln. Então temos aqui a ambientação, que é o autódromo lá de corrida de Fórmula 1. Mãe, eu estou vendo ele, Lincoln, Lincoln, todo mundo gritando. Onde, Jonas? Olha lá. Lincoln, Lincoln. Aí mostra o Lincoln. Será que conseguimos um autógrafo? Tomara. Nesse será que conseguimos o autógrafo, já mostra que eles não são conhecidos, que ele é um fã, porque quem pede autógrafo é fã. Então já envolve aquela parte em que ele é fã número 1 do Lincoln, corredor. E acontece o acidente e a mãe do Jonas morreu, que então ele tá andando e capotou. Na terceira página, ainda continuando com essa sequência, ele bateu. Aí voa a roda. Cuidado, mãe. Que é as pessoas todas assustadas. E o Jonas com uma marca de sangue no rosto. Então a mãe dele faleceu. Continuando a história, está escrito: Jonas passou a odiá-lo. Lincoln perdeu a perna. Lincoln descobre que o garoto o amava, mas agora o odeia, quando foi se desculpar com a família. Então, essa parte que está na terceira, indo para a terceira folha, temos lá uma van, uma pessoa parece que está filmando alguma coisa, uma casa no fundo. Eu estou mostrando a ambientação novamente. É importante vocês mostrarem primeiramente para o leitor aonde é que está acontecendo essas coisas, tá? Que está acontecendo na história. Por eu mostrar a van, as pessoas logo identificam no segundo quadro que a conversa pode ser dentro da van, porque tem bancos atrás. Então, assim, é bem explicadinho. Tá acontecendo uma coisa, você explica com a ambientação. Tá acontecendo outra coisa, você mostra a ambientação primeiro e depois mostra o que está acontecendo ou quem está conversando. Então, a ambientação e logo fala: vamos lá, você consegue, Lincoln. A criança perdeu a mãe, além de ser seu fã. Não dá, Cal, foi minha culpa. A criança deve me odiar. Já faz 5 meses e as pessoas ainda esperam por isso. E a sua carreira? Qual carreira, Cal? Eu perdi tudo, não sou mais ninguém agora. Nessa parte que deveríamos falar, como está lá na história: Lincoln perdeu a perna. Lincoln descobre que o garoto o amava, mas agora o odeia, quando for se desculpar com a família. Ele não foi com a família. Eu decidi que ele foi com a imprensa, porque ele é uma pessoa famosa e as pessoas, veio na cabeça que as pessoas poderiam esperar por isso.
E o fato de eu não ter mostrado a perna agora, porque eu queria que as pessoas vissem sem com um certo tipo de emoção, né? Sim, quem não tá sabendo como é a história vai sentir um certo tipo de emoção. Mas aqui eu já mostro um pouco que ele também tá chateado, que é a parte em que ele acredita que o Lincoln deve odiar ele. E logo em seguida, no texto, fala: Lincoln chora e Jonas percebe que ele precisa mais da sua ajuda do que dele. Então eu mostrei já um pouco que o Lincoln, o piloto, ele está sofrendo com isso nessa página. Na segunda página mostra a ambientação novamente. Corra para alcançar os seus sonhos, que é o que está escrito no pôster atrás, e mostra que é o Lincoln que está lá atrás no pôster. Tem um carro de corrida, então reforçando que ele é fã do garoto, porque quem tem posters provavelmente é fã. Aí Lincoln entra, posso entrar. O garoto olha para ele. O pessoal estão lá fora esperando para nosso encontro, mas primeiro eu gostaria de falar com você a sós. Aí Lincoln, o Jonas se mostra muito triste, né? Que ele dá uma acuada e ele fala: tá. Na próxima página é onde eu mostro como as pessoas não sabiam, porque aqui, ó, ele tinha dito, ó: qual carreira, Cal? Eu perdi tudo, não sou mais ninguém agora. Provavelmente ninguém entenderia se... Não entenderia naquele momento, mas agora entende que é porque ele não tem perna mais. Então ele realmente estava sendo sincero, ele não tem mais carreira. Aí ele fala: posso me sentar? E foi quando o garoto percebe que ele tinha perdido a perna. Aí ele diz: nossa, você tem muitos pôsteres meus, não imaginava. Aí o garoto já solta: você não vai mais poder correr? Porque ele é fã do garoto, ele gosta de assisti-lo, tanto que ele foi no autódromo. Eu não conseguiria, nunca mais poderei fazer nada. Me perdoa pelo que aconteceu. A gente nunca sabe o resultado das nossas ações. O piloto mesmo disse isso. No texto aconteceria assim: quando foi se desculpar com a família, Lincoln chora e Jonas percebe que ele precisa mais da ajuda dele. Eu jamais poderei correr, eu não conseguiria. Aí o menino diria: você nunca sabe os resultados que virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, na história, eu coloquei o Lincoln, que é o piloto, dando a primeira frase, soltando a primeira frase, para o menino não ficar falando como se fosse um poema. Então ele fala: não conseguiria, nunca mais poderei fazer nada. Me perdoa pelo que aconteceu. O Jonas tá olhando para ele assustado. Aí ele fala: a gente nunca sabe o resultado das nossas ações. Me perdoa. Na próxima folha, o garoto diz: eu não preciso te perdoar, porque eu nunca culpei você. A gente descobre que realmente o garoto não odiava ele. É uma surpresa, porque em todo o processo da história a gente tentou fazer com que o garoto odiasse ele. Mas foi um acidente, eu odiaria o cara, mas o garoto mostrou ser muito melhor que eu, entendeu? Então ele não odiava o cara. Tanto que também se surpreendeu pelo fato dele não ter a perna, se comoveu com isso. Aí ele completa: mas minha mãe dizia que se a gente não tentar, nunca existirão resultados, que era a mensagem da nossa história. E na história completa com ele correndo com uma prótese e o menino torcendo por ele. Então é o fim da nossa história. A gente teve começo, meio e fim. Aqui completa: vem, coloca isso logo. Aí ele fala: calma, eu ainda estou aprendendo. Aí o menino diz: sabia que você está prestes a correr como o melhor corredor da escola? O cara fala: ah é? Vamos ver então. Aí eles correndo juntos, o menino fala: vem, Lincoln, fim. Então todo o nosso processo da história, ele foi baseado com o que a gente escreveu. Ali, se você for prestar atenção, tem começo, meio e fim. Tem tudo o que um filme tem, que um livro tem. As pessoas, elas procuram isso: começo, meio e fim. Elas querem começar uma história, querem terminar essa história, independente se o final é bom, se o final é ruim, mas tem que ter uma conclusão daquilo. Que na nossa história teve isso, entendeu? A gente começou pelo final dela, que é um amigo ajudando a superar os limites. A gente tinha o tema, que era a amizade, então mostrou a amizade. A gente descobriu a sinopse, que são dois amigos, que um deles perde a perna
e não quer mais viver, e Jonas tenta ajudá-lo a encontrar uma nova forma de ver a vida. E a gente enganou o leitor, que foi a imaginar que nessa situação o garoto nunca perdoaria ele, e no final o garoto ajudaria ele. Como ele nunca perdoaria ele? Por qual motivo? Porque o cara matou a mãe dele acidentalmente. Então, assim, foi fácil pra mim, não foi fácil pra mim, óbvio. Mas assim, eu consegui, eu fiz, deu certo. Não é uma coisa que pudéssemos falar assim, nossa, que super história. Mas é uma história, eu tenho todos os ingredientes, começo, meio e fim. Tem uma emoção na história, tem uma mensagem bonita e ela convence, mesmo sendo uma pequena história de 6 páginas. Eu quero que você tente. Se você tiver dúvidas, deixe no comentário. Se você fizer alguma história e puder publicar ela em algum lugar e deixar no comentário para mim poder ler e te orientar em mais alguma coisa, ou entra na minha página no Facebook, me adiciona e a gente vai ser amigos e a gente vai poder conversar sobre histórias em quadrinhos, tá? Então, próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!